Bom dia, galerinha do sétimo ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton para mais uma aula de História. Galerinha, hoje nós vamos continuar no capítulo 15, Brasil Colonial, a Sociedade Mineradora. Então, na última aula nós conversamos um pouco aí sobre como foi essa descoberta do ouro na região das Minas, o que foi a febre do ouro, essa corrida até a região das Minas. Falamos também sobre os impostos, né, o quinto, que era aí 20% sobre o ouro encontrado. Falamos como era a divisão das minas, né, em datas. Tá? Conversamos sobre a questão da casa de fundição, aonde esse ouro deveria ser levado para que ele fosse derretido, selado, tirado o quinto, e aí sim, em forma de barra, o seu dono aí poderia circular dentro da colônia com esse ouro, certo? Hoje nós vamos falar sobre o garimpo e sobre a sociedade mineradora. Então pega o seu livro na página 34, que é justamente onde fala do garimpo, certo? Então olha só, gente, as regiões de garimpo aí, né, que eram, no caso, aquelas regiões em que eles encontravam ouro, encontravam diamante e começavam a explorar esses minerais aí preciosos, né? Essas regiões, elas não eram consideradas tão seguras, tá? Isso porque o trabalho aí de extrair ouro, ele era um trabalho muito arriscado, poderia causar doenças. Muitas vezes a extração do ouro era feito aí dentro dos leitos dos rios, né? E ficar na friagem o dia todo era bem complicado, né? Esse trabalho aí era de fato arriscado, e algumas vezes eles precisavam, o trabalho mais arriscado é quando eles precisavam construir, cavar no subsolo para poder encontrar esse minério. Então essas minas aí de ouro e diamante que eram exploradas, elas não tinham estrutura, não tinham equipamentos que pudessem garantir a vida e a saúde desses trabalhadores, desses mineradores. Então era muito comum ocorrerem acidentes, tá, desmoronamentos, e acabar matando muitas pessoas aí nesse período, tá? O tipo de ouro mais extraído aí, gente, como está aí na imagem para vocês, tá, no slide, era chamado aí ouro de aluvião, tá, que é aquele ouro que você vai encontrar nas margens e nos leitos dos rios, tá? No caso aí da imagem você tem, ó, um rapaz branco e um escravizado tentando extrair, tentando encontrar pepitas de ouro aí nessa região aí dos rios, tá? Só que a exploração muito intensa vai acabar causando aí a redução na quantidade do ouro encontrado nos leitos do rio, né? E se eles não encontravam mais ouro no leito do rio, eles vão utilizar novas técnicas, tá, para abrir aí minas, né, no subsolo e criar túneis, construir túneis, na verdade, para que eles pudessem tentar encontrar esses minérios, tá? Como eu disse, era muito perigoso, então muitas vezes ocorriam desmoronamentos que matavam muitas pessoas. Alguns africanos, gente, vinham para o Brasil, né? Vinham modo de falar, você sabe que eles eram traficados para o Brasil, né? Eles eram sequestrados da África e trazidos à força para trabalhar como escravos no Brasil. Alguns deles tinham contato lá, tiveram contato na África com o trabalho em minas. Então, eles tinham conhecimento técnico aí dessa exploração mineral. E por causa disso, eles vão ganhar um certo destaque aí na região das minas, tá? Eles vão receber, inclusive, promessa dos seus donos de liberdade, de alforria, né? Caso eles encontrassem grandes jazidas de ouro, grandes jazidas ou de diamantes, tá? Ou se eles extraíssem uma quantidade determinada aí pelo senhor. Então, o fato deles terem esse conhecimento técnico fazia aí com que os senhores aí, né, brilhassem os olhos para que eles pudessem explorar e assim conseguir extrair minérios para os seus donos. Sociedade mineradora. Olha só, gente, a sociedade que surge, nós até já falamos um pouco a respeito disso, a sociedade que surge com base na exploração do ouro na região das minas, ela vai ser bem diferente da sociedade que surge pela questão da produção açucareira no Nordeste brasileiro, tá?
na produção açucareira, por exemplo, a vida dos trabalhadores ela estava ali restrita ao engenho, à fazenda. Né? Já na sociedade mineradora, né, a cidade vai se tornar um principal ponto aí de convivência, até porque, como eu disse, o mercado estabelecido nessas regiões de minério, né, de mineração, na região das minas, vai ser um mercado muito forte, até porque eles, como eles basicamente estavam à procura de minerais, eles precisavam consumir produtos alimentícios, ferramentas, tá, que eles poderiam utilizar nessa exploração. Então, nesse espaço urbano, vão surgir novos grupos sociais. Né? Alguns eram funcionários da administração colonial, ou seja, trabalhavam na casa de fundição, trabalhavam aí como vigilantes, né? Da coroa portuguesa. Vamos ter militares, vamos ter clérigos, pessoas ligadas à igreja, comerciantes, artesãos e profissionais liberais. Tá? Então, eles tinham funções específicas que eram diferentes daquelas funções executadas aí lá nos engenhos pelos escravizados. Tá? Esses trabalhadores formavam uma camada que a gente chama de camada média urbana. Então eu coloquei aí no slide para vocês, né, o triângulo, né, a pirâmide social, onde no topo você tinha os ricos, os comerciantes e donos de minas. Abaixo, as camadas médias, que é essa que nós estamos falando aqui, né, camadas médias, padres, garimpeiros, profissionais liberais, artesãos, vendedores, tá? Tinha ainda os chamados desclassificados, né? Eles não tinham nenhum ofício ou posição social definida. Poderia ser alguns que faziam alguns servicinhos, alguns que pediam esmolas, enfim, esses eram chamados de desclassificados. E por último, você tinha os escravos, tá? Os escravos eram os trabalhadores forçados que provinham da África e a sua grande maioria viviam pouco, tamanho era a exploração da sua força de trabalho nessa região das minas. Tá? Tem uma observação aí, ó. Os donos das minas não eram os mais ricos. Isso acontecia porque grande parte do que ganhavam era usado para pagar impostos, mão de obra, artigos importados, como ferramentas, tecidos, queijos, doces e por aí vai. Ou seja, na região das minas, tudo era comprado a preço de ouro, gente. Então, o que a gente chama hoje de custo de vida, que é quanto custa para você viver em determinado local, sem dúvida, naquela época, o custo de vida na região das minas era altíssimo por conta de tudo ser comercializado a peso de ouro, tá? Então, esses trabalhadores, como eu disse, era a camada média e urbana, certo? Esses homens livres, eles não tinham propriedade, eles não tinham terras, né? Eles não eram proprietários de terra, tá? E entre eles encontravam também mestiços e alguns negros libertos. Muitas vezes, gente, os escravizados eles conseguiam comprar a sua própria liberdade. Eles iam juntando em segredo, claro, né, parte do ouro que eles encontravam nas minas. Então eles iam escondendo, eles escondiam no cabelo, às vezes na orelha. Eles davam um jeito de esconder esse ouro para que depois eles pudessem comprar a sua liberdade, tá? Então, outra maneira que eles poderiam ter aí para receber a alforria era quando a família aí, né, dona da mina, passava por uma crise financeira e aí eles optavam por libertar alguns escravizados para tentar diminuir os gastos com o sustento deles, tá? E aí, gente, outros para sobreviver, né, vão realizar alguns serviços, alguns tipos de atividades aí, como comércio, vão trabalhar como ambulante, como vendedores, no preparo de alimentos, como vão trabalhar com artesanato, né, fabricando artesanato. Ou seja, de toda forma, essas pessoas tinham que dar um jeito de conseguir sobreviver nessa região das minas, mesmo que se não fosse através da procura e de encontrar aí esses minérios, tá? Entre os escravizados, gente, havia aí os que saíam pela cidade à procura de serviços, né? Quer que faça alguma coisa, quer que capinhe aqui, quer que ajeite ali, quer que carregue isso aqui.
e essa galerinha retornava aí para casa dos seus senhores ao final do dia e pagava uma parte do valor estipulado aí, né? Uma porcentagem, certo? Do que ele tinha recebido. Então vamos supor que ele recebeu ali 10 réis. Então uma parte, 8 réis ele entregava para o seu dono e 2 ficava para ele. Tá? Então esse era o chamado escravo de ganho, certo? Ou também escravo de aluguéis. E eu botei no slide para vocês uma imagem também representando esses escravos de ganho aí, ó, vendendo porcos, vendendo aves, né, trabalhando aí como vendedores ambulantes nesses centros urbanos, certo? Alguns deles conseguiam acumular aí alguma quantia de dinheiro e ter esse dinheiro acabava possibilitando que eles pudessem aí comprar mercadorias, tá? E em alguns casos até comprar a própria liberdade. Quando eles ficavam livres, eles continuavam fazendo as mesmas atividades, tá? Para as mesmas pessoas, só que agora eles não dividiam o dinheiro com o seu proprietário. Agora ficava tudo para eles, tá? Eles ficavam com todo o dinheiro do serviço que eles prestavam, certo? Gente, essa exploração do ouro no Brasil não resultou só em riqueza e conforto para quem lucrava com essa atividade, mas também deu origem a uma sociedade diversificada e muito complexa, tá? Ou seja, muitas atividades, muitos ofícios, tudo isso faz com que a sociedade fique uma sociedade cada vez mais diversificada, tá? E aquela população não estava acostumada com isso porque estava acostumado com a sociedade açucareira, onde era tudo mais simples, porque a quantidade de profissionais, de tipos de trabalho, tipos de profissionais, era mais reduzida, tá? Aí, a partir da segunda metade do século XVII, as ideias de liberdade do iluminismo, tá, europeu, o iluminismo pregava a liberdade, o iluminismo pregava aí contestar o poder do rei, tá? A monarquia absolutista. Essas ideias vão começar a se propagar aí na Europa e vão começar a chegar também aqui na colônia, né? Então a sociedade urbana, uma população diversificada, convivia aí, né, com uma certa proximidade com essa ideia de luta por melhores condições sociais, essa ideia de liberdade dos escravos. Então a colônia acabava sendo um cenário muito forte, um cenário muito propício para se espalhar essas ideias iluministas de liberdade, de igualdade, né? Então a coroa portuguesa, para ela não era bom que essas ideias fossem disseminadas na colônia. Isso poderia gerar revoltas, isso poderia gerar problemas coloniais. Então, para evitar que essas ideias fossem transmitidas, a coroa portuguesa vai estabelecer aí algumas formas de censurar, tá? De não deixar chegar à colônia, inclusive vai proibir a circulação de alguns livros, a circulação de panfletos, ou de qualquer outro material que pudesse estimular o questionamento aí sobre o poder do rei, o questionamento sobre a organização social da colônia, o questionamento sobre a liberdade ou não dos escravos, certo? Galerinha, o que nós tínhamos para conversar hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem para o meu WhatsApp, tá? Que eu vou estar respondendo assim que possível. Fica para vocês hoje, o exercício da página 37. Então, olhe lá a página 37 e façam o exercício, tá? A primeira questão lá é assim, ó, a sociedade do ouro era mais diversificada. Cite alguns grupos que faziam parte dessa sociedade que estavam ausentes na sociedade do açúcar. Dei vários exemplos aí, inclusive no slide tem elementos que vocês vão poder utilizar aí na resposta de vocês, certo? Galerinha, fiquem com Deus e até a próxima aula.